por que é importante eu falar inglês para minha carreira se eu trabalho e moro no Brasil. Bom, muita gente tem esse ranço, né? Inclusive a gente sabe que algumas empresas pedem aí que a pessoa seja fluente em inglês e depois você vai ver aquele cargo nem pede, nem precisa que você fale inglês. Dos benefícios diretos, o mais importante, obviamente, você sabe, falando inglês, você tem mais oportunidades de trabalho, até porque pouquíssimas pessoas no Brasil falam inglês fluente. A estatística é menos de 5%, bem menos inclusive. Bom, mas eu quero te falar dos benefícios indiretos. Fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Marcela França, esse aqui é meu canal Sucesso Profissional. Aqui a gente fala sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente. Então, se você está chegando aí pela primeira vez, depois desse vídeo, dá uma rodada, porque eu tenho certeza tem muitos vídeos com dicas e conteúdo para você se destacar no mercado de trabalho, com inglês ou sem inglês, tá? Mas vamos lá, que benefícios indiretos, Marcela? Como assim? Bom, eu falo inglês e o meu trabalho hoje não pede que eu fale inglês, mas o fato de eu falar inglês me ajudou bastante a construir a carreira, o conhecimento, tudo que eu uso no meu trabalho hoje. Ficou estranho? Deixa eu te explicar então um pouquinho da minha história. Aliás, no vídeo passado eu falei das oportunidades que ter trabalhado na Disney me deram, me propiciaram. Eu trabalhei lá em 2003, depois fiz um curso em 2011 e hoje eu trabalho com palestras, com cursos, com treinamentos em empresas, dou aulas em MBAs também. E um dos temas que eu trabalho é atendimento ao cliente. E como a Disney é especialista, ela é assim considerada número 1, ela é referência mundial nesse assunto, eu uso muito do que eu aprendi na Disney para dar esses treinamentos, esses cursos, essas aulas, ok? Então, assim, quando eu fui trabalhar na Disney, eu não esperava, eu não imaginava que isso fosse virar uma profissão, que fosse me gerar oportunidades. E a vida é assim. Às vezes você tem algumas coisas que você não está nem planejando, mas aquilo ali vai te trazer várias outras oportunidades. E com inglês também foi assim, né? Eu comecei a aprender a falar inglês, a estudar inglês, falar não, porque demorei um bocado para falar, mas a estudar inglês muito nova. E aí, olha só, o meu primeiro emprego foi como professora de inglês. Eu estava numa outra cidade que não é a minha, tinha casado com meu marido, ainda não tinha terminado. É óbvio que eu tinha casado com meu marido, né, gente? Eu ainda não tinha terminado a minha primeira graduação, que é Educação Física. E aí eu estava lá em Campinas, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estava meio sem nada para fazer, tinha um cursinho de inglês perto da minha casa. Eu falei, nossa, tem muito tempo que eu não estudo, vou lá para ver, de repente retomar meu inglês. Eis que eu e meu marido retomamos o nosso curso de inglês, a gente estava parado há muito tempo. Fomos fazer aula de conversação e aquilo ali rendeu um bocado, viu? Além da aula de conversação, a gente fez um curso de proficiência, isso gerou certificado pra gente, depois a gente foi fazer um exame internacional de proficiência também. Mas quando eu comecei ali, surgiu uma vaga para monitor, só às sextas-feiras, de 9 às 9. Eu estava sem nada para fazer, não estava estudando, tinha trancado a faculdade, estava sem trabalhar também, só naquela, né, de cuidar de casa para marido, coisa esquisita. E aí eu aceitei esse trabalhinho de monitoria que eu ganhava assim uma merrequinha. Só que eu fazia questão de fazer o meu trabalho bem feito, já que era para fazer alguma coisa, vamos fazer bem feito.
O que aconteceu? Um mês que eu estava como monitor ali, uma professora precisou sair. E aí, o que eles fizeram? Me convidaram para dar aula de inglês, né? Então assim eu comecei a dar aula de inglês. E aí depois nós voltamos para Belo Horizonte e na mesma rede aí de empresas, o diretor de lá me indicou para a diretora daqui de Belo Horizonte e ela me chamou para fazer uma entrevista. Eu falei assim, olha, posso levar meu marido também? Ele também fez o curso de proficiência de vocês e tudo e tal. Enfim, meu marido foi, nós dois passamos na prova e nós dois viramos professor de inglês nesse curso de inglês. Bom, para não ficar muito longo, eu saí do inglês depois, ainda dei aula numa escola e tudo que eu já tinha estudado, que eu voltei lá para fazer estágio de educação física, porque era a minha graduação, lembra? E toda graduação você tem que fazer um estágio, né? E aí eu fui fazer o estágio de educação física nessa escola, eles precisaram de professor de inglês, lembrar da época que eu era aluna e que eu era muito bem em inglês. Olha, eu não tinha formação, né? E me convidaram para ser professora. E ali eu fiquei um tempinho também, mas depois eu vi que não era minha praia e saí. Meu marido é professor de inglês até hoje. Mas eu quero falar dos benefícios indiretos. O que foi isso? Lembra que eu falei que eu trabalhei na Disney? Eu só pude trabalhar na Disney porque eu falava inglês. Se eu não falasse, eu não teria trabalhado na Disney. E foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E por ter trabalhado na Disney e falar inglês, eu acabei me tornando guia também. Então, todo janeiro eu vou para Disney como guia. Às vezes é Disney, Nova York. E é um barato, né? Não é a minha atividade principal, não é a atividade que eu faço uma grana, assim. Não é por isso. Mas é muito legal. Todo ano você vai para Disney, você pode brincar, você conhece pessoas novas, né? Eu lido lá com adolescentes que eu amo, porque me faz sentir mais jovem. Então é um emprego bacana. Você imagina, né? Para quem quando menina tinha um sonho de um dia, quem sabe, ir à Disney, eu já trabalhei na Disney, só trabalhei porque eu tinha inglês. E hoje eu já fui, eu acho que umas 12 vezes para Disney, alguma coisa parecida, né? Talvez quando você assistir esse vídeo eu tenha ido mais vezes. Então, enfim, é uma coisa muito legal. Outra questão também, eu sempre gostei muito de estudar, fiz minhas 2 graduações, fiz 2 pós, né, MBA, tudo, fiz mestrado. No mestrado, por exemplo, muitos dos artigos que a gente tem que ler, ou as melhores, né, os melhores artigos, os melhores materiais estão em inglês. Então eu consigo, né, na época eu podia ler em inglês sem problema nenhum, sem ter que pagar outras pessoas para traduzir para mim. Aliás, eu já fiz esse trabalho também como um biquinho quando eu estava na minha primeira graduação, que algumas pessoas precisavam ler artigos em inglês e não sabiam, e aí eu traduzia e ganhava por essa tradução. Então são coisas diferentes que vão trazendo oportunidades, né? Hoje eu falo que se eu pudesse indicar alguma coisa para alguém, assim, em termos de carreira, é fazer intercâmbio. Intercâmbio, gente, pode ser, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro. Olha, eu também não tinha dinheiro mais nova, nunca fui rica e tudo, tá? Sempre foi com muito esforço. Agora a gente começa a achar umas coisas sem pesquisar. Dá uma olhada para você ver. Intercâmbio pode ser para todas as idades, não é coisa de jovem só não. Vou te contar do meu intercâmbio em Paris. E que eu já estava mais velha, com filhos e tudo. E intercâmbio você tem de 1 ano, mas você tem de 6 meses, você tem de 1 mês. Esse que eu fui para Paris, por exemplo, foi de 15 dias. Eu acabei ficando 18, porque aí eu fui fincar a bandeirinha, né? Passei 2 dias em Londres, na Inglaterra, passei um dia em Lisboa, em Portugal. Aí num final de semana, de uma semana para outra, eu fui para a Bélgica, acabei indo para Bruges, que é uma das cidades mais românticas do mundo, mas fui sozinha. Mas você vai adquirindo conhecimento. Eu adoro intercâmbios porque você adquire conhecimento. Aí é que tá, no meu trabalho hoje, eu não uso inglês para o trabalho, mas eu tenho que ter um vasto conhecimento para passar por meio das minhas palestras, meus cursos, meus treinamentos, né? Tudo isso pede muito conhecimento.
E olha, eu ganhei grande parte desse meu conhecimento viajando a trabalho ou a estudo por meio desses intercâmbios. E eu só pude fazer esses intercâmbios porque eu falava inglês. Inclusive na França, eu até estudei um pouquinho de francês antes de ir. Mas esse francês que eu estudei, ele servia para eu ser educada. Como assim? Eu iniciava uma conversa falando francês. Pensa, eu fui lá para estudar francês. Eu estava numa cidade sozinha que eu não conhecia nada, nunca havia estado lá. O que você tem que fazer? Muito perguntar, conversar com as pessoas. Onde que é o restaurante? Tem banheiro aqui perto? Onde fica, né? A gente vai nos lugares turísticos. Onde fica o Museu de Louvre? Onde fica tal coisa? Como é que eu posso pegar o metrô? Então a gente tem que conversar com as pessoas. Eu nem entendo como algumas pessoas conseguem viajar, né, para os Estados Unidos e tudo sem falar inglês, porque eu, quando tô lá fora, duas coisas que eu faço é ler plaquinhas, coisas que eu não faço aqui no Brasil, né? Ler plaquinhas para me orientar e conversar demais com as pessoas, porque eu sou péssima com mapa, então eu vou conversando e pedindo orientação para elas me guiarem, né? Mas então, voltando a Paris, eu iniciava a conversa em francês. E aí eu acho que as pessoas já pensavam assim, elas viam o meu excelente francês e já me respondiam em inglês. Aí a gente conversava e eu entendia e me fazia, né, ser entendida também. Então, olha, o inglês hoje eu não uso no meu trabalho, eu não tenho que falar inglês, mas o fato de eu falar inglês me abriu o mundo, me deu várias oportunidades, me deu a possibilidade de ter acesso a conhecimentos diversos. E isso me ajuda muito hoje. Então, eu te dou essa dica sim também. Além do intercâmbio que eu falei, a questão do inglês. Pode ser que você não precise falar inglês no seu emprego. Se precisar, excelente, porque as vagas são poucas, as vagas para quem fala inglês são bem remuneradas, justamente porque não tem muita gente que fala inglês no nosso país. Então vale a pena sim. Agora, além disso, mesmo que você não vá usar no seu trabalho, o inglês vai te dar várias outras oportunidades e vai te abrir muitas portas, tá bom? E hoje tá fácil, né? Com o marketing digital a toda aí, tem muitos cursos online. Não vou vender curso pro meu marido, porque infelizmente, gente, ele ainda não está nessa e nem sei se vai. Mas enfim, tem vários cursos, do mesmo jeito que tem o meu curso Profissional de Sucesso 4.0, tem muitos cursos de inglês online, então tá mais fácil de aprender, né? Além de todas as outras coisas, todos os outros recursos que a gente tem hoje, que na minha época a gente não tinha. Para acabar, olha outra coisa que eu me dei bem também sabendo inglês. Agora que eu tô nesse mundo, né, do marketing digital, a gente precisa usar e-mail marketing. E aí tem uma ferramenta, não vou falar aqui e tal, mas que muita gente fala assim, nossa, é o melhor custo-benefício, é o melhor custo-benefício, todo mundo que é da área fala, né, mas é em inglês. Eu falo, opa! E aí a ferramenta de e-mail que eu uso hoje, porque inglês não é problema, tá vendo? Então, sim, vale a pena falar inglês, vai fundo nessa aí que só vai te ajudar, tá bom? Um beijo e muito sucesso pra você!